Vamos avançar em nosso estudo do ensinos de Jesus? Hoje chegamos ao nosso 14º tema. O que Jesus ensinou sobre a igreja? Olha aí que tema importante, né? Esse é um assunto muito especial e nós vamos tirar muitas dúvidas hoje. Mas antes, vamos buscar a bênção do Senhor para o estudo da palavra através da oração? Ora comigo. Amorável Deus e bom Pai, mais uma vez buscamos a Tua face, no desejo de que, ao estudarmos o Teu livro sagrado, a nossa mente se abra à compreensão e o nosso coração se abra à aceitação. Nos abençoa, Pai, agora, e que nós possamos entender os planos e projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo, o que Jesus ensinou sobre a igreja. Eu queria começar falando para você sobre o santuário, o templo. O povo de Deus no Antigo Testamento tinha o santuário como centro de adoração, ou seja, as festas religiosas, os sacrifícios, as ofertas de cereais, tudo estava centralizado no santuário. É para lá que eles iam para manter sua vida religiosa. Quando chegamos ao Novo Testamento, você tem então o cumprimento de todas as cerimônias em Cristo. Todas as festas do santuário, todas as cerimônias apontavam para Jesus. E quando Cristo vem e cumpre todas essas cerimônias, nós agora entendemos que o santuário deixa de ter o seu valor. Tanto é que quando Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, significando que não havia mais separação de santo ou santíssimo, que todas as cerimônias haviam encontrado o seu cumprimento. E agora nós temos no Novo Testamento não mais um templo, um santuário, mas a organização da igreja cristã. Os apóstolos falaram a respeito desta organização, desta igreja. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Mas antes, eu queria lembrar a você o que nós vimos na semana passada. Aonde você está construindo sua casa? Sobre areia, que facilmente pode cair, tombar? Ou você está construindo sua casa sobre a rocha da palavra de Deus? Eu espero que seja sobre a rocha. E é por isso que em toda sexta-feira, no momento do estudo bíblico, nós lemos vários textos da Bíblia para entender a vontade de Deus para nós. Você sabia quantas igrejas e religiões nós temos hoje catalogadas no mundo? São mais de 34.000 religiões catalogadas. E quando a gente se pergunta, a gente quer ir para a igreja, queremos seguir a igreja verdadeira, mas para onde eu vou com tantas opções? Essa é uma pergunta que deve surgir em sua mente. Pois bem, meu amigo, o que nós vamos entender hoje é que Deus não nos deixa em trevas com relação a esse assunto. E existe na palavra todas as características que apontam para a igreja remanescente do tempo do fim, para a igreja verdadeira dos últimos dias. Por isso quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a nós nesse momento de estudo. Quero convidar você a descobrir na Bíblia quais são as características que ela descreve da igreja remanescente do tempo do fim. Por isso, venha comigo então entender esse assunto. Primeiro, quem é o fundador da igreja cristã? Quem fundou a igreja cristã? Em Mateus 16, 16 e 18, nós lemos: respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é um texto muito interessante. As pessoas estavam perguntando a respeito da identidade de Jesus. Jesus então perguntou para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Então Jesus pergunta aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou?
Então Pedro, tomando a frente, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. Aí chegamos agora ao verso 18, aonde Jesus diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns acham que Jesus, nesse texto, colocou Pedro como fundamento da igreja. Será que é isso que Jesus está dizendo? Será que a igreja cristã seria fundada sobre um homem que vacilou, sobre um pecador, sobre alguém que até mesmo negou o seu Senhor? Não, não é isso que o texto está dizendo. Acompanhe comigo com muita atenção. Jesus diz para Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros. Esta é a palavra grega que aparece aqui em Mateus 16, 18. Tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso mesmo. A palavra grega para Cristo é Petra. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é aquele que nunca pecou. Sobre ele, sim, a igreja poderia ser fundada. Então, no original grego, o texto fica mais claro. Tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra Petros significa um seixo movediço, uma pedra que facilmente se esfacela. Por outro lado, Petra é a rocha que fala do próprio Cristo. Quando nós vamos para outros textos do apóstolo Paulo, nós entendemos justamente isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Sim, meus amigos, Cristo é a pedra angular. A igreja foi fundada sobre ele. Ele é o fundamento da igreja. E é por isso que a igreja venceria as portas do inferno. Se a igreja estivesse edificada sobre homens, ela falharia. Mas a igreja foi edificada sobre o próprio Cristo. Ele é aquele que tem o poder no céu e na terra. É ele aquele que tem toda a autoridade sobre os demônios. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso que conduz sua igreja através das grandes provas, mas que finalmente será vitoriosa. Nós não precisamos temer. Jesus está à frente de sua igreja. Agora, a palavra de Deus nos orienta que Jesus tem um desejo para esta igreja. E qual é o desejo que Jesus tem para essa igreja? Em Efésios 5, 27, Paulo escreveu: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O grande desejo de Cristo é apresentar a igreja sem mácula, santa, sem defeito. Agora, como que a igreja pode alcançar isso? Exclusivamente pela graça de Cristo. Quando ela se dedica a estudar a palavra e a viver os princípios, os ensinos que a palavra tem para todos nós. Um outro detalhe interessante. Quando falamos hoje em igreja, o pensamento que nos vem são as milhares de igrejas e religiões que se espalharam por todo o mundo. As pessoas querem saber o caminho da verdade, mas para onde elas irão? Pois agora nós iremos estudar algumas características que a Bíblia apresenta a respeito da igreja verdadeira. O que a palavra de Deus declara sobre a igreja verdadeira? Aonde eu posso encontrar o povo que está vivendo a verdade? Então preste atenção, muita atenção, nos textos que vamos apresentar a seguir. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo em todos os momentos.
Primeira característica, Apocalipse capítulo 12, 17, 14 e 12. Esta igreja guardaria todos os mandamentos de Deus. Em Apocalipse 12, 17, nós lemos: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus. A primeira característica dessa igreja é que ela guarda não 7, não 8, não 9. Ela prega a vigência dos 10 mandamentos da lei de Deus. Se você quer conhecer todos os mandamentos, basta ler a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 a 17. Os mandamentos são 10. A igreja de Cristo tem que pregar a vigência dos 10 mandamentos. E aqui tem um ponto bem interessante que eu queria falar a você com todo carinho. Quando lemos os 10 mandamentos na Bíblia, nós descobrimos rapidamente que muitas igrejas abandonaram a verdade bíblica do sábado. O quarto mandamento da lei de Deus, que aparece em Êxodo 20, versos 8 a 11, Deus diz claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu jumento, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, terra e mar, e ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. A igreja de Cristo, ela prega a vigência da lei de Deus, de todos os mandamentos. Eu queria advertir você que tem muita gente por aí tentando contender com essa verdade. Existe gente por aí afirmando que sábado foi abolido, afirmando que não precisamos mais respeitar o 4º mandamento. Mas eu pergunto, quem é a autoridade humana para tentar subverter o ensinamento da palavra de Deus? Nenhum ser humano. Nenhum ser humano pode tentar desfazer aquilo que Deus fez, alterar o ensino que Deus deixou para nós. Por isso eu quero desafiar você a pegar a sua Bíblia, a continuar estudando, a aprofundar seus estudos. Faça essa pergunta: qual é o dia santo à luz da Bíblia? E você vai descobrir em dezenas de textos que a Bíblia aponta apenas o sábado como dia santo, nenhum outro dia. É claro que nós não estamos dizendo que os outros dias são maus, todos os dias são bons. A grande questão é: existe só um dia santo. Todos os 7 são bons, mas um só é santo, porque Deus só santificou esse dia. E esse dia não é o domingo, é o sábado. A primeira característica que a Bíblia apresenta desta igreja verdadeira no tempo do fim, da igreja de Cristo, é que ela prega os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Isso nos faz pensar, porque o mundo cristão parece estar indo numa outra direção. É por isso que a palavra de Deus nos adverte: não sigais a multidão para fazer aquilo que é errado. Não sigais a multidão. Eu e você precisamos fazer o que é certo. Mas esta é apenas uma característica. Quando vamos para Apocalipse 14, 12, deixa eu ler com você o texto, a mesma verdade é ensinada. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A mesma verdade é afirmada. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que perseveraram. Aqui estão os fiéis filhos de Deus do tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Esta é a primeira característica. Vamos para a segunda característica. Tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Em Apocalipse 12, 17, texto que eu já li, é dito que o dragão está irado contra o restante da descendência, o remanescente de Deus. Eles guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa isso? Espírito da profecia quer dizer que na igreja remanescente do tempo do fim, o dom profético seria restaurado. A presença do dom profético, do espírito de profecia. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos de que esta profecia se cumpre em Ellen G. White. Acreditamos que essa mulher foi uma profetisa chamada por Deus para um lindo ministério profético. Ela viveu dos anos 1827 até 1915. Recebeu o chamado divino aos 17 anos de idade e por 70 anos ela se dedicou a um profícuo ministério em prol da causa de Cristo. Nesse período, escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas, livros que já foram traduzidos por várias línguas e dialetos. E se você acessar a internet, você pode colocar, por exemplo, no nosso site, a Ellen G. White ou cpb.com.br, você vai encontrar todos os escritos de Ellen G. White. Você vai encontrar na internet os livros em PDF e você pode ler esses livros. Eles são uma luz que nos orienta, que nos leva cada vez mais perto da palavra de Deus. Estas 100.000 páginas manuscritas de Ellen G. White foram hoje publicadas e elas servem para nos orientar a respeito de vários temas. Nenhuma dessas páginas substitui a Bíblia. Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, mas como nós temos excelentes autores que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus, Ellen G. White, ela mesma declara que os seus escritos são uma luz menor que conduz à Bíblia, que é a luz maior. E diferente do que muitos pensam ou até ensinam, a Igreja Adventista, ela nunca fundamentou suas crenças em Ellen G. White. Nós defendemos hoje 28 crenças fundamentais e todas elas estão baseadas na Bíblia, exclusivamente nas Escrituras Sagradas e não em Ellen G. White. Mas a Igreja Adventista tem em Ellen G. White uma profetisa moderna. Terceira característica, surgiria como movimento profético no fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, ou seja, no ano 1844. Queridos amigos, em Daniel 8,14 é declarado: e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário tinha a ver com o início do juízo investigativo. E de acordo com Daniel 8:9, esse juízo teve o seu início no dia 22 de outubro de 1844. Foi exatamente nessa data que Jesus passa do santo para o santíssimo, no santuário celestial, e começa uma obra de juízo, ao findar do qual ele voltará à terra. Pois foi exatamente nesta data que nós temos o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja surgiu aí como um movimento profético, com a missão profética de restaurar as verdades que haviam sido atacadas e deitadas por terra ao longo da Idade Média. É por isso que a palavra de Deus nos orienta que esta igreja remanescente do tempo do fim surgiria em 1844. Foi exatamente nesta data que temos o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, finalmente, uma última característica: esta igreja teria uma mensagem singular a pregar, contida em Apocalipse 14, 6 a 12. Esta última característica da igreja remanescente
fala de uma tríplice mensagem que a igreja teria para anunciar. Apocalipse 14, 6 e 7 anuncia a hora do juízo. Vem um anjo voando pelo meio do céu e ele tem um evangelho eterno para pregar àqueles que se assentam sobre a terra, a cada nação, povo, tribo e língua. E ele diz assim: temei a Deus, dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Sim, o primeiro anjo anuncia que o juízo chegou, que devemos adorar ao Criador, e o Criador é adorado, especialmente quando reconhecemos a sua função criadora. Nós, criaturas, ele, Criador. O segundo anjo declara: caiu, caiu a grande Babilônia. Esse anúncio tem a ver com as mentiras que Babilônia espalhou por séculos. Agora ela cai quando suas mentiras são denunciadas. Quando nós apresentamos as verdades da palavra de Deus que desmascaram as mentiras de Babilônia. É assim que Babilônia cai. E o terceiro anjo, ele anuncia: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca sobre a fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sim, nesse tempo final, haverá o selamento do povo de Deus. Deus vai colocar o seu selo sobre o seu povo. Ao mesmo tempo, o diabo vai estar selando os seus com a marca da besta. A humanidade será dividida em dois grupos, e eu e você estaremos de um lado ou de outro. Por isso eu pergunto agora: você está se preparando para ter o selo de Deus na sua vida, para receber o selamento divino? Porque se você não for selado com o selo de Deus, você receberá a marca da besta. Não há meio termo em questões religiosas. É por isso, meus queridos, que a palavra de Deus apresenta essas características. E uma última, Mateus 24:14 ensina que a igreja verdadeira do tempo do fim seria um movimento mundial. Jesus declara em Mateus 24:14 que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso quer dizer que a igreja verdadeira tem que ser uma igreja mundial, porque a sua missão é no mundo inteiro. Agora, se uma igreja existe apenas localmente, ela não cumpre o papel da profecia, porque esta igreja de Cristo, ela tem que estar presente em todo o planeta, levando essas três mensagens angélicas em alto e bom som para todos aqueles que querem ouvir. E como resultado dessa pregação, dessas três mensagens, é que as pessoas se decidirão a favor da verdade. Sim, esses versos falam de um tempo em que a humanidade será dividida entre dois grupos: aqueles que amaram o Senhor e se prepararam para a sua vinda, e aqueles que rejeitaram a autoridade da sua palavra. Eu quero fazer um convite especial a você hoje. Quero convidar você para pertencer a esta igreja visível de Deus. E eu queria explicar também a existência de uma igreja invisível. A igreja visível, nós acabamos de estudar pelo menos 5 características dela. Agora, Jesus tem também uma igreja invisível. Esta igreja invisível é composta de todos os sinceros filhos de Deus espalhados em qualquer religião. Porque placa de igreja não salva ninguém, mas eu devo estar aonde a palavra está sendo ensinada. Eu devo estar aonde esse livro ocupa um papel principal, aonde a palavra é a autoridade para tudo o que nós fazemos. É aí que eu devo estar. Jesus declarou que ele tem muitas ovelhas que ainda não estão no seu aprisco, mas ele vai conduzi-las. E hoje, Deus quer conduzir também a sua vida. O convite que eu quero fazer para você hoje é: está você disposto a aceitar essas verdades que estamos aprendendo nesse livro? Está você disposto a se unir ao remanescente de Deus que possui essas características? Não importa onde você está,
Deus tem um chamado para você. Deus tem pessoas sinceras em todos os movimentos religiosos, mas chegou a hora e Ele está chamando essas pessoas sinceras, aonde quer que elas estejam, para se unir à igreja remanescente. Deus tem um povo nos dias atuais. Deus tem uma igreja que prega a vigência de sua lei. Deus tem uma igreja que ensina do Gênesis a Apocalipse. Eu queria convidar você a conhecer mais da Igreja Adventista, a conhecer mais o que nós ensinamos, a fazer uma visita a uma de nossas igrejas, a tirar todas as dúvidas que você possa ter dentro da Bíblia. E você vai chegar a uma conclusão. Deus levantou a Igreja Adventista para esse tempo final. Nós temos uma mensagem própria para esse momento e estamos convidando pessoas de todas as línguas, todas as raças, todos os credos, todas as religiões, para se unir ao povo remanescente que adora a Deus e vive a sua palavra. Quer tomar essa decisão? Então ora comigo agora. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado pelos ensinos da Tua palavra, que nos alertam a respeito do tempo em que nós estamos vivendo e das características que o Teu povo possui. Povo santo que há de estar pronto para o dia da Tua volta. Ajuda-nos, Pai, a entendermos plenamente esse assunto e ajuda-nos em nosso preparo. Oramos em nome de Jesus. Amém.